Seja muito bem-vindo ao Refloresta Cast, é o nosso podcast essencial para você que é engenheiro, biólogo ou profissional da área ambiental que quer pegar a sua paixão pelo reflorestamento em uma empreitada lucrativa, faturando mais de 30 mil reais todos os meses trabalhando com reflorestamento. Esse mercado ele é milionário, está cheio de oportunidades. Para quem não me conhece, eu sou o engenheiro Leonardo, atuo nessa área de reflorestamento há praticamente 16 anos e hoje nós vamos falar sobre como iniciar a execução do plantio de reflorestamento do zero. Então fica aqui comigo e antes de começar, se você ainda não segue o nosso canal, vou pedir para você ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo como o do dia de hoje. Segue e ativa as notificações, beleza? Então, se você é um profissional da área ambiental e pegou o seu primeiro plantio de reflorestamento para fazer, mas você está perdido, não sabe por onde começar, hoje nós vamos falar sobre a execução do plantio de reflorestamento do zero absoluto. E isso vai te ajudar a fazer o seu plantio de forma correta e atingir os objetivos, ou seja, fazer com que essa área atinja o porte de sustentabilidade de forma mais rápida do que com os modos convencionais, ou seja, aqueles plantiozinhos sem vergonha mais do mesmo que as mudas demoram para se desenvolver, né? Falando em português mais claro aí, beleza? Então vamos lá. É importante falar que aqui no meu canal a gente fala sobre reflorestamento. Eu vivo recebendo perguntas aqui. Leonardo, você trabalha com reflorestamento de pinos, teca, eucalipto? Isso não é reflorestamento, pessoal. Vamos lá. O que é reflorestamento? Reflorestamento é quando você pega uma área destruída, uma área degradada, né, pelo homem, por exemplo, uma área de preservação permanente lá na margem do córrego, vamos supor lá no bioma do Pantanal. Aí nós temos que pegar espécies nativas, espécies de árvores nativas daquele bioma, plantar as mudinhas naquele local, cuidar para que elas cresçam, se desenvolvam e aquele local se transforme em uma floresta novamente. Isso é reflorestamento, certo? Plantio de pinos, teca, eucalipto, mogno africano, etc, etc. Isso é chamado de plantio comercial ou de povoamento, onde você utiliza espécies para você colher essa madeira daqui 10, 15, 20 anos e comercializar. Por isso que o plantio chama plantio comercial ou de povoamento. Isso não é reflorestamento, pessoal. Beleza? Então, explicado para vocês aí o que é, damos continuidade à nosso Refloresta Cast, tá? Então, o que nós vamos falar hoje aqui nessa live? Como eu disse para vocês, você pegou o seu primeiro plantio, está perdido, não sabe por onde começar, você vai começar do zero absoluto. Então eu vou falar para vocês aqui nessa live hoje as etapas que antecedem o plantio, tá? O que fazer antes do plantio, o planejamento do teu plantio, os cuidados para o preparo do solo e como que você vai fazer a manutenção pós-plantio. Leonardo, mas eu já sei fazer isso. Olha, conhecimento nunca é demais. Você concorda comigo? Eu também, no passado, pensava, eu já sei fazer isso, mas sempre tem alguma coisinha aí no meio que a gente não sabe e a gente acaba aprendendo, certo? Então, presta atenção, fica comigo que eu vou te contar uma historinha aqui agora. Você gosta de ouvir uma história? Então vamos lá, vou te contar uma história. Em fatos verídicos, aconteceu aqui na empresa com a gente, certo? Para quem não sabe, eu tenho um viveiro florestal, ou seja, um viveiro que produz mudas nativas do bioma da Mata Atlântica. Um belo dia, duas biólogas me procuraram, elas queriam comprar 1000 mudas nativas para fazer um plantio de reflorestamento. Elas vieram no viveiro, ficaram um dia inteiro separando as espécies que elas queriam, a gente separou, aí ela disse, olha, amanhã você me entrega 500 mudas, e depois de amanhã você me entrega mais 500 mudas. Ok. Dia seguinte, mandamos 500 mudas. No outro dia, mandamos mais 500. E eu fiquei curioso. Falei, eu vou lá na área para dar uma olhada como que elas estão trabalhando, certo? Sem maldade, né? Só estava curioso. Cheguei lá na área, meu pessoal estava descarregando as mudas. Elas me cercaram e
eu senti desespero na fala delas, no gesto, na atitude, né? Leonardo, pelo amor de Deus, elas disseram isso. Pega a tua equipe, coloca aqui pra gente perfurar esses buracos aí, a gente precisa fazer os berços. Esse pessoal que a gente contratou aqui, eles não furaram nem 1/3 dos berços ainda. E as mudas estão todas aqui, tá um sol de rachar, não temos água, estamos na área rural, não sei o que complicado, etc e tal. Falei, olha, eu fiz um orçamento para plantar para vocês disseram que o meu preço era caro, aí vocês contrataram esses pés de porco aí que tá trabalhando para vocês. Olha, infelizmente eu não consigo tirar a minha equipe, porque minha equipe está em outro trabalho agora. Não tem como tirar eles de lá. É sacanagem com o meu cliente para trazer o pessoal para cá para te atender. Certo? Então não consigo, infelizmente eu não consigo te atender. Resumindo a história para vocês. Das 1000 mudas que eu levei, elas perderam 400 por falta d'água, obviamente. Então, o planejamento do teu plantio, ele tem que ser muito bem feito para você evitar situações como essa que essas biólogas passaram. Elas tiveram um prejuízo de 400 mudas. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, será que foi o cliente dela que pagou esse prejuízo de 400 mudas? Ou será que elas tiveram que tirar do bolso delas esse dinheiro para cobrir esse prejuízo? Eu acho que você deve ter pensado que o prejuízo ficou para elas. E a resposta é correta. Por quê? Se o teu cliente está te contratando para fazer um serviço e você fez cagada lá na área dele, perdeu plantas, por que o cara vai pagar 400 mudas a mais do que ele está contratando, sendo que a cagada foi toda do responsável técnico? É óbvio que o cliente não vai aceitar assumir cagada tua, do responsável técnico, ou seja, da pessoa que está lá acompanhando o serviço. Então eu estou contando esse caso, essa história verídica que aconteceu, para vocês entenderem que existem etapas, né, que antecedem o plantio e que vocês precisam planejar esse plantio para vocês não terem dor de cabeça. Mas eu vou te ensinar como fazer isso hoje, beleza? Vou te ensinar esses passos necessários para você fazer esse reflorestamento do zero absoluto, para você não cometer os erros que vão te fazer ter prejuízo e isso vai te afastar, vai te deixar longe de faturar 30 mil reais por mês com reflorestamento, tá? Então vamos lá, dando continuidade à nossa live. Leonardo, por que eu saber fazer reflorestamento do zero absoluto é uma oportunidade para mim? É uma grande oportunidade o nicho do reflorestamento, porque eu vou te contar um negócio aqui. Talvez você não saiba, mas se você fizer uma pesquisa muito bem feita, uma pesquisa correta, certo? A gente tem que ser certo aqui um com o outro, beleza? Se você fizer uma pesquisa séria, uma pesquisa do jeito certo, você vai verificar que o nicho do reflorestamento é o nicho mais bem pago da área ambiental. É o nicho que você mais vai ganhar dinheiro na área ambiental. Por que você acha que eu não trabalho mais com consultoria ambiental ou com projetos na área ambiental? Eu sou engenheiro ambiental. Eu trabalhei praticamente 15 anos da minha vida fazendo projetos, trabalhando com licenciamento ambiental, conhecia bem a legislação e trabalhava com isso. Mas eu faturava 250, 300 mil por ano fazendo projetos de licenciamento. E hoje, trabalhando com reflorestamento, meu faturamento é de mais de 1 milhão por ano. Eu tenho um faturamento mais de 3 vezes superior ao que eu faturava quando eu trabalhava com licenciamento ambiental e projetos. Então, eu, Leonardo, sou prova viva que o nicho mais bem pago da área ambiental é o mercado de reflorestamento. Quem me conhece aqui na região sabe que eu comecei com licenciamento e com projetos na área ambiental e que hoje eu não quero mais nem saber disso, porque só me dava dor de cabeça. Pouco lucro e muita dor de cabeça, muita responsabilidade. Cliente querendo um papel chamado licença ambiental. Você foi lá, fez o seu trabalho, protocolou tudo no órgão ambiental. O cliente acha que a licença já ia sair impressa no mesmo instante.
cliente com financiamento em banco, precisando da licença de instalação para o banco liberar o dinheiro. Aí você marca a reunião, vai no órgão ambiental e vai. 6 meses para sair uma licença ambiental. Era um inferno. Tem quem gosta? Tem quem gosta. Gosta de trabalhar e ser pouco remunerado? Tem quem gosta. Tem quem gosta de trabalhar bastante e ser bem remunerado? Tem quem gosta. Eu gosto de trabalhar bastante e ser bem remunerado. Por isso que eu estou hoje trabalhando no nicho do reflorestamento, que é o nicho mais bem pago da área ambiental. Por que é uma oportunidade para você isso aqui? O mercado está em alta. Entenda isso. Faça uma pesquisa séria você mesmo. Faça uma pesquisa séria que você vai concordar com tudo que eu estou falando aqui. O mercado de reflorestamento está em alta e existem grandes demandas por plantio de reflorestamento. Grandes demandas, grandes áreas. Os cadastros ambientais rurais começaram a ser analisados. Então, existem grandes áreas e grandes fazendas precisando serem reflorestadas. Isso que eu estou falando de reflorestamento da parte obrigatória por lei, que é as áreas de preservação permanente do produtor rural. Agora, tem os plantios compensatórios das loteadoras, construtoras, pequenas centrais hidrelétricas, obras de linhas de transmissão de alta tensão, obras de duplicação de rodovias. Existem muitas obras que precisam cortar árvores nativas e aí eles acabam tendo que fazer a compensação ambiental, ou seja, fazer o reflorestamento em alguma área para compensar o corte daquelas que eles cortaram. O mercado de reflorestamento é uma grande oportunidade para você que é profissional da área ambiental, que está interessado em se capacitar para entrar para esse mercado, para ganhar dinheiro, porque existem pouquíssimos profissionais capacitados no mercado. Eu conheço engenheiros florestais de formação que não sabem fazer florestamento. Não sabem. Eles entendem muito a parte teórica, mas aí quando vai pegar para fazer não consegue. Eu não sei o que acontece, não pergunta para mim, eu só estou dizendo que eu conheço profissional formado que não consegue fazer o trabalho do jeito certo, como tem que ser feito. Então existem pouquíssimos profissionais capacitados no mercado. Quem entrou para esse mercado está nadando de braçada. Está nadando de braçada. Tem muita gente fazendo desmatamento ilegal. E quando ele é pego pelo órgão ambiental, o que acontece? Precisa reparar o dano. Ou seja, aquela área que ele desmatou vai ter que ser reflorestada. Eu tenho uma cliente aí que ela fez um desmatamento ilegal lá na propriedade dela e 6 alqueires. Vai ter que reflorestar. Veio aqui na minha empresa, já comprou as mudas. As mudas estão pagas já. E em outubro, quando começar a chover, ela vai começar a plantar. E ela disse que vai querer me contratar para a gente dar o suporte técnico para o plantio para ela. Leonardo, eu não tenho experiência em reflorestamento. Eu não sei por onde começar. Olha, você precisa ficar completamente tranquilo. É normal você não ter experiência com reflorestamento, afinal você nunca trabalhou com isso, certo? Eu também, quando comecei, eu não sabia nada sobre reflorestamento, mas nem por isso eu deixei o medo me dominar. Eu entrei de cabeça e fui para cima, né? Então foram anos para mim conseguir chegar no método de plantio de reflorestamento que funciona. Então eu quero dizer para você que existem cursos hoje no mercado que você pode se capacitar tecnicamente para trabalhar com reflorestamento. Cursos que vão te ensinar o passo a passo de como fazer o plantio, como cuidar da área, como fazer orçamento. Então, o que você precisa fazer? Se capacitar. Existe a solução, que é fazer a sua capacitação. Leonardo, eu tenho medo de não conseguir os resultados e perder meu investimento. Entenda uma coisa. Todos nós sentimos medo de alguma coisa. Tem gente que tem medo da velhice, tem gente que tem medo de ficar pobre, tem gente que tem medo de ficar rico.
Você acredita nisso? Tem gente que tem medo de ganhar dinheiro. Tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo de cachorro. Tem gente que tem medo de gato. Todo mundo tem algum tipo de medo. E tem gente que tem medo de perder o investimento. Primeira coisa que você tem que entender é que todo negócio ele tem um risco. É natural quando você vai empreender, certo? Se você perguntar para qualquer contador, para qualquer economista sério aí no mercado, ele vai dizer o que eu estou falando para você, que empreender é um risco e isso faz parte da vida. Agora, se você não deixar o medo te dominar, você quebrar essa barreira do medo, você empreender, você com certeza deu um passo além. Porque muitos acabaram ficando com medo e não quebraram a barreira do medo e ficaram ali. Não tentaram. E você está tentando. Então, você tem que entender que todo negócio existe um tempo de maturação para esse negócio se pagar. Todo negócio de reflorestamento, ele dá dinheiro sim. Você tem que saber chegar nos clientes que precisam de reflorestamento. Se você conseguir encontrar os clientes que precisam do serviço de reflorestamento, você não vai precisar ficar com medo de perder o seu investimento, porque afinal, se você encontrou os clientes, você agora precisa só converter esse seu orçamento em contrato, e não é difícil de fazer isso. Quando você sabe fazer um orçamento exclusivo e personalizado para o teu cliente, com certeza você vai conseguir converter esse orçamento em um contrato. Beleza? Quero passar agora e explicar para vocês alguns jeitos errados que tem profissional que executa isso. O reflorestamento, né? Nós estamos falando do reflorestamento do zero absoluto, executa isso de forma errada, tá? Começa pelo orçamento, pessoal. Eu cansei de falar aqui, para vocês que orçamento de reflorestamento não se faz pelo Google Earth. Orçamento de reflorestamento não se faz por Google Earth. Orçamento de reflorestamento não se faz só com um projeto na mão. O cliente te passou um projeto, é óbvio que você vai dar uma olhadinha lá no Google Earth. Mas, além do Google Earth, você precisa ir na área. Para que, Leonardo, que eu preciso ir na área? Se eu tenho o projeto, tenho as fotos, tenho o Google Earth, por que eu preciso ir na área? Você precisa ir na área pelo seguinte, eu vou te explicar aqui, para você entender de uma vez por todas, para você não cometer mais esse erro, senão você vai ter prejuízo. Vamos lá. Você pega um projeto aprovado, certo? Aí lá no projeto está falando assim que na área não tem leucena. O que é leucena? Ela é uma árvore exótica invasora que ela se alastra na área, ela domina a área, impede o crescimento das nativas e só cresce leucena, certo? Aí lá no projeto está falando que tem capim africano, capim braquiário e colonhão. E está escrito lá, não há presença de leucenas na área. Esse projeto foi protocolado no órgão ambiental em 2022 e a aprovação saiu agora em julho de 2024. Se passaram aí quase 2 anos. Você vai confiar naquele projeto, no que está falando ali? Você vai confiar que as condições ambientais daquela área são as mesmas? Como assim, Leonardo? As condições ambientais não vão ser as mesmas? Pode ser que não. Eu já peguei projeto de reflorestamento na minha mão que demorou 2 anos para ser aprovado no órgão ambiental estadual. O cliente me passou o projeto para fazer orçamento. Quando eu peguei o projeto na minha mão, eu olhei, falava que não tinha leucena. Falei, cara, eu vou dar um pulo lá na área para dar uma olhada. Fui na área, cheguei lá, o que tinha na área? Leucena. Talvez, quando foi elaborado o projeto, não tinha mesmo leucena lá no local.
Mas o vento leva a semente, ela dispersa a semente. Há uma dispersão de semente de leucena de alguma área próxima ali, e aí basta crescer uma árvore de leucena e soltar semente, meu amigo. Ela soltou semente, caiu no chão, acabou. A área vai virar um leucenal. Só precisa de uma árvore. E a leucena, ela cresce muito rápido. Com 1 ano você já tem uma árvore produzindo semente, infestando aquela área de semente. E aí vira um leucenal. Aí você vai fazer orçamento lá, acreditando que o que está no projeto é o que existe na área e olhando em Google Earth. Aí você vai lá, faz um orçamento que é para roçar capim. Faz um contrato com o teu cliente, aí você chega lá na área e olha, puta, mas a área está tomada de leucena. Meu orçamento não tem como cobrir o custo de retirada de leucena. Como é que eu vou fazer? Meu amigo, você rodou, cara. Você se ferrou. Por que você não foi na área fazer orçamento? Não é só a questão da leucena. Eu estou dando um exemplo para vocês que o grande problema hoje, fazer reflorestamento em área urbana, principalmente em área urbana, é a bendita da leucena. Só que existem outras coisas que você tem que ver, obviamente, quando você vai na área fazer o plantio de reflorestamento, ou fazer o orçamento para plantio de reflorestamento. O tipo de vegetação, se é capim elefante, se é capim braquiária, se é grama africana, se é capim colonial. Tipo de solo, é um solo arenoso? É um solo argiloso? É um solo muito argiloso, vai te dar trabalho para perfurar. Tem entulho enterrado no local? A área é isolada? A população joga lixo lá ou não? Tem risco de incêndio ou não tem? São essas questões que você tem que ficar atento. Tome os devidos cuidados com relação à questão do orçamento, tá bom? É a parte mais importante. É aí que vai separar o profissional que vai ganhar dinheiro do pé de porco que faz orçamento pelo Google Earth e acreditando em projetinho aprovado há 1 ano, 2 anos atrás. Não é assim que funciona, tá? Outra coisa que você tem que ficar bastante atento. Você vai numa área fazer um orçamento e você precisa planejar aí dentro do teu orçamento como que você vai fazer a limpeza dessa área. Como que você vai fazer a limpeza dessa área? A área está infestada de leucena. Bom, você tem 2 possibilidades de limpar. Você vai fazer corte raso, ou seja, vai pegar a motosserra, vai cortar essas árvores, picotar essa madeira e levar embora. Vai ficar o toco. Esse toco vai ficar dando rebrota, depois você vai ter que ficar manejando essas leucenas. E existe uma possibilidade de você entrar com uma retroescavadeira, tirar essas árvores com raiz e tudo e levar embora dessa área. Ah, Leonardo, mas vai cair semente do mesmo jeito no solo. Vai cair a semente, vai germinar a semente, independente de você fazer com retroescavadeira ou se você fazer com supressão com motosserra. Mas o interessante é que você erradicou a árvore dali. Você tirou com raiz e tudo. Quando você só corta e deixa o toco, ela fica rebrotando. E o manejo disso é muito complicado. Uma coisa é estar germinando semente de leucena. Quando você vai fazer a manutenção, as arvoretas estão pequenininhas, você consegue cortar com a roçadeira. Outra coisa é uma árvore, você tem que ficar fazendo desbaste com facão, engalhada grossa a cada 60, 90 dias. Porque essas rebrotas elas vêm muito rápido. Você fez o corte em 30 dias e está cheio de galhada para todo lado de rebrota. Então tem que tomar cuidado. Às vezes a limpeza com uma máquina sai mais barato do que você fazer com motosserra. Fiz uma cotação uma vez para fazer limpeza com uma retroescavadeira e com a motosserra. O preço para retirada com a motosserra e com a máquina era o mesmo. Era o mesmo preço. O da máquina deu um pouquinho mais caro, mas era tão ínfima a diferença. Só que com a motosserra, cortando, ia ficar o toco, ia ter rebrota. E com a máquina a gente tirava com raiz e tudo, para mandar depois esse material embora. Então ficava um serviço de qualidade superior tirando com máquina. Então você tem que planejar o teu plantio. Você tem que tomar cuidado, porque se você não fizer um planejamento adequado, desde a etapa do orçamento, né, o planejamento praticamente começa no orçamento. Você vai limpar a área como? Lá no teu orçamento você vai colocar, você vai limpar com máquina, você vai limpar com lenheiro, o lenheiro vai cortar lá com motosserra. Tem que planejar.
Cuidados com o solo. O profissional quer ficar usando adubação de qualquer jeito. Pega um adubo qualquer, um adubo aleatório, aí vou usar 250 gramas de calcário calcítico, vou usar 400 gramas de NPK 414-8, vou usar adubo XYZ. Cara, me desculpa, se você não fez uma análise de solo, então eu quero dizer para você que você é um mago do reflorestamento. Você consultou uma bola de cristal, aí você recebeu telepaticamente as quantidades de adubo, simplesmente começou a anotar ali, está usando qualquer quantidade aleatória. Você não fez uma análise de solo, você não sabe quais os nutrientes que estão faltando naquele solo. Se tem nutrientes que estão em excesso, por exemplo, pode ser que o potássio tenha muito potássio ou pouco potássio, fósforo, enxofre, etc. E aí? Como é que faz? Você vai receber telepaticamente a quantidade de adubo que você vai colocar na área? Você vai ficar inventando número, inventando quais adubos você vai utilizar? Pô, se você não ter os cuidados que você precisa com o solo, essas mudas não vão se desenvolver, cara. Você vai demorar 5, 6 anos para entregar uma área florestada em porta de sustentabilidade. Eu estou sendo honesto com vocês, eu estou falando a verdade. Se você não fizer do jeito certo, você não vai conseguir entregar essa área. Entendeu? Outro erro muito comum é a falta de manutenção ou a manutenção inadequada nas áreas pós-plantio. Ou seja, depois que você faz o plantio de reflorestamento, você tem que dar manutenção nesse plantio. Você não pode abandonar, porque senão o mato vai crescer, vai abafar essas mudas e você vai perder essas mudas que você plantou lá na área. Então é uma situação bem complicada. Você tem que tomar os devidos cuidados com relação à manutenção. Qual é o grande problema hoje com relação à manutenção? O pessoal vai terceirizar, coloca uma mão de obra, olha, eu estou procurando até a palavra certa para falar aqui. Tá, vamos lá, vamos falar a linguagem que a gente fala aqui no curso. Contrata aquela mão de obra pé de porco. Uma mão de obra que não tem treinamento. Uma mão de obra que não tem qualificação para trabalhar. Pô, Leonardo, mas serviço braçal precisa de qualificação? É óbvio que precisa. Se o cara não tem treinamento para mexer com roçadeira, ele vai anelar todas as suas mudas. O que é anelar? Ele chega com o fio da roçadeira ou com a lâmina de corte perto do caule rente ao solo e machuca o caule da planta. Quando ele machuca, impede que a seiva bruta da planta passe. Essa planta não vai conseguir comer. Essa planta não vai se desenvolver e, em muitos casos, essa planta morre. Ela vai acabar morrendo. Então, mão de obra, ela tem que ser qualificada. Aqui na minha empresa, nós pagamos um treinamento para os funcionários de parte de roçada. Para que a gente pagou o treinamento? Para as máquinas pararem de quebrar tanto, para dar menos manutenção nas máquinas, para eles não anelarem as mudas, para eles não cortarem mudas na hora de fazer a manutenção. E todos os cuidados com relação à proteção individual da pessoa que está trabalhando com equipamento perigoso, que é uma roçadeira. Utilizar os equipamentos, os EPIs de forma correta, os equipamentos de proteção individual. Certo? Então, vamos lá. Como que é a forma certa de fazer então, Leonardo? Para eu começar meu plantio do zero absoluto. Então vamos lá. Antes de te falar, por favor, ativa as notificações, dá um joinha aí no nosso canal, dá um joinha aí nessa live, beleza? Curte e segue aí, ativa as notificações para você estar sempre recebendo conteúdos como esse, tá bom? Então vamos lá. O que é importante você fazer no seu orçamento? Sempre vai na área dar uma olhadinha nas condições ambientais do local. Eu já falei isso lá atrás para você, os problemas de não fazer isso. Vá na área e verifique as condições atuais daquela área, beleza? Limpeza da área. Você tem que ter sempre a questão de ou você vai cortar com motosserra ou você vai tirar com retro. Faça o orçamento das duas maneiras para limpar a área para retirada de leucena, tá? Eu sempre indico fazer com retroescavadeira porque você tira com raiz e tudo, tá? Outra coisa, cuidados
com adubação do solo. Faça uma coleta de solo, análise no laboratório, uma recomendação técnica de adubação. Faça a adubação da forma correta. Procure um agrônomo para ele fazer a adubação para você, tá? Uma recomendação de adubação, tá? Outra coisa, antes de iniciar o seu plantio de reflorestamento, a limpeza da área, etc., faça um planejamento, tá? Lembra da historinha que eu contei das biólogas lá atrás? Você pode evitar esse tipo de situação fazendo um planejamento do seu plantio de reflorestamento. Então, depois que você tiver com todos os berços, ou seja, os buracos perfurados onde você vai plantar a muda, que você vai mandar as mudas para o campo. Os berços têm que estar perfurados, adubados, para depois você levar as mudas para campo. Se você se planejar, você não vai ter dor de cabeça no seu plantio. E com relação à manutenção adequada da área, depois que você fez o plantio, a cada 3 meses você precisa fazer uma manutenção. Treine a sua equipe. Leonardo, mas a minha equipe é terceirizada. Meu amigo, então capacite essa equipe terceirizada. Leonardo, mas eu vou pagar o treinamento. Paga. Se os caras estão fazendo manutenção para todas as suas áreas que você fez plantio de reflorestamento, o que é você pagar milão de treinamento? Eu gastei milão para pagar de treinamento. Para os caras não mais cortarem as tuas mudas, não mais anelarem as tuas mudas, você não tem mais dor de cabeça com esse pessoal. Se é esse pessoal que te atende, invista, mesmo que seja terceirizado. Ou exija do teu fornecedor, do teu terceirizado. É uma empresa CNPJ, eu falo, amigão, é o seguinte, só vai dar para continuar com você se a tua equipe tiver um treinamento aí com um profissional da área aí. Apresenta aí o certificado para mim. Acabou. Cara, é incrível. Eu dei treinamento para o pessoal aqui, a melhora foi significativa com relação a anelamento de planta, corte de muda, com relação à questão de manutenção das máquinas também. Porque toda semana tinha máquina para levar para manutenção. Cara, isso melhorou bastante, porque agora eles estão usando as máquinas da forma correta. Por quê? Porque receberam um treinamento adequado, aprenderam como tem que fazer. Leonardo, mas você nunca deu treinamento aí, pessoal? Sim, o meu biólogo deu treinamento para o pessoal no campo, como é que é para operar a máquina. Mas pergunta se eles estavam fazendo as coisas do jeito certo. Nós tivemos que trazer um terceiro de fora para que ele desse um treinamento para o pessoal daí sim fazer e acreditar naquilo que estava sendo falado e fazer do jeito certo. Aconteceu que deu bom. Beleza? Um pequeno passo para que você possa começar a aproveitar o reflorestamento agora mesmo. Faça a sua capacitação técnica. Existem cursos no mercado hoje que vão te ensinar desde o orçamento até a manutenção pós-plantio. Se capacite, pessoal. Beleza? Por hoje é isso. Comenta o que você achou dessa live aqui embaixo. Escreve aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que é profissional da área ambiental e que é apaixonado por reflorestamento. E a gente se vê no próximo Refloresta Cast, que vai ser na terça-feira, no dia 16 de julho. Eu espero vocês aqui. Um grande abraço e desejo a todos vocês um excelente final de semana. Até mais!